O tempo é a pedagogia de Deus. Vai girando o grande útero dos céus. Tudo nasce devagar, tudo aprende a caminhar. O tempo é a pedagogia de Deus. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Para nossa conversa de hoje, a gente separou um material que, olha, é no mínimo corajoso. Bota corajoso nisso. É um ensaio da Teca Barreto que faz uma coisa que pouca gente tenta, né? Que é construir uma ponte. Uma ponte sólida entre ciência e aquilo que a gente logo chama de misticismo. Exato. Sem preconceito. E a proposta não é provar um lado nem o outro. É olhar para o tempo, para o jeito que a gente aprende, de uma forma, sei lá, mais poética talvez, mais filosófica. Uhum. Nossa missão aqui vai ser desvendar umas metáforas que o texto usa que são muito, muito potentes. Tipo a da cebola e a do delay. Que são centrais, né? Totalmente. Pra gente chegar numa ideia que, assim, dá um nó na cabeça. O tempo é a pedagogia de Deus. É forte. É forte. A gente vai tentar conectar esse saber que parece super antigo com a linguagem que a gente usa hoje, de um jeito simples e, quem sabe, até divertido. Vamos lá. Ok, vamos mergulhar nisso. O ponto de partida do ensaio já é, assim, um chute na porta do preconceito. Já começa quebrando tudo. Total. Ele aponta essa nossa mania, bem moderna, de colocar a etiqueta de misticismo em qualquer coisa que a ciência, hoje, ainda não tem uma régua para medir. E os exemplos que o texto dá são ótimos. São perfeitos, né? Imagina só, antes de inventarem um microscópio, alguém falando de criaturinhas invisíveis que deixam a gente doente. Ia ser chamado de louco, fantasioso. Exato. Hoje a gente chama de micróbios. Ou, sei lá, pensa no rádio, antes da gente entender as ondas eletromagnéticas. Seria o quê? Bruxaria, magia? Pura bruxaria. O texto até fala da intuição, que era vista como um milagre. E hoje a gente está começando a mapear como um processamento ultra rápido de informações nas nossas redes neurais. Uhum. A provocação é muito clara. Só porque a gente não tem a ferramenta para medir algo... Não quer dizer que esse algo não existe. Exato. Exato. E o que é fascinante nisso tudo é que essa fronteira, sabe, entre o que é ciência e o que é invisível, não é uma linha fixa no chão. Ela está sempre se movendo. Totalmente. A ciência do século XIX e a RI da física quântica de hoje. E o mais curioso, e o ensaio aponta isso muito bem, é que o vocabulário da ciência de ponta, Sim. termos como campos, frequências, redes neurais, informação, padrões emergentes, Certo. ele está meio que sem querer criando um dicionário que conversa com a linguagem de tradições muito antigas, como o hermetismo. Que interessante isso. Então, a base da nossa análise não é colocar um ringue para a ciência e o misticismo brigarem. Não, pelo contrário. É o contrário, é perceber que talvez eles sejam mapas diferentes, desenhados em épocas diferentes, com ferramentas diferentes, mas tentando descrever o mesmo território. O mesmo lugar. O mesmo território imenso e complexo da realidade. Um usa a linguagem da matemática, o outro a da metáfora. Mas talvez estejam apontando para a mesma montanha. E falando em metáfora, o ensaio joga na mesa a primeira grande imagem para a gente entender essa estrutura da realidade. A da cebola. A cebola. É uma imagem simples, mas, nossa, muito poderosa. A ideia é que a realidade, a vida, um projeto, qualquer coisa é estruturada em camadas. Camadas concêntricas. Certo. E o pulo do gato é que cada camada tem um ritmo, uma vibração diferente. No miolo da cebola, sabe? No núcleo estaria a ideia pura, a informação. Uhum. E essa informação vibra numa frequência altíssima, é quase instantânea.
E conforme a gente vai indo para fora, Exato. Conforme a gente vai se afastando para as cascas mais externas que representam a matéria, a forma visível, a vibração vai ficando cada vez mais lenta, mais densa. e essa imagem da cebola, ela é muito mais do que poesia. Ela tem uns paralelos surpreendentes com o que a gente estuda hoje. Tipo o quê? Na física, a teoria de campos fala exatamente sobre isso, campos de informação que se condensam em matéria. Na neurociência, a gente vê um pensamento, Sim. um pulso elétrico rapidíssimo em milissegundos, que precisa de um corpo que age em segundos para executar uma ação. E essa ação, por sua vez, vai gerar uma reação no mundo que pode levar dias, meses, anos para se manifestar. Nossa, verdade. O ensaio ecoa um princípio hermético central. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Tudo vibra. A mente pensa na velocidade da luz, mas o corpo e o mundo material têm a sua própria inércia, o seu próprio ritmo. É como um trovão, sabe? O relâmpago, a ideia, é instantâneo, Sim, acontece na hora. mas o som, que é o efeito, chega depois. Esse intervalo, essa diferença de ritmo entre a faísca da ideia e a manifestação dela no mundo, é o que o texto chama de delay. Certo. E esse conceito do delay é a peça-chave do quebra-cabeça todo. Com certeza. O ensaio faz uma distinção que eu achei genial. Ele diz o seguinte: a lei é a ordem da realidade, a informação pura, e ela é instantânea. O delay é o tempo que essa lei leva para se manifestar na matéria. A frase é ótima, né? É ótima. A lei é instantânea, o efeito é lento, mas aí vem a virada de chave que muda tudo. Que é. A nossa cultura nos treinou a ver esse delay como um problema, uma falha no sistema, uma lentidão que tem que ser otimizada, acelerada. A gente vive na cultura do hack, do atalho. De querer tudo pra ontem. Exato. E o texto propõe o oposto. Ele diz que o delay não é um bug, é um feature. Não é um erro, é um processo de gestação. E aí vem a frase que para mim resume tudo. O universo é útero, não máquina. Exatamente. O universo é útero, não máquina. E essa frase, ela muda completamente a nossa relação com o tempo. E com a frustração. Totalmente. Pensa bem, uma máquina que tem delay, ela tá quebrada. Mas um útero que tem delay, ele tá funcionando perfeitamente. Perfeitamente. A gestação de um ser humano leva 9 meses. Não é um erro, é o tempo necessário para que a complexidade se organize, para as células se diferenciarem, para os órgãos se formarem. Claro. A implicação filosófica disso é gigantesca. O delay é o que permite que as coisas amadureçam. Uma semente não vira uma sequoia da noite para o dia. Não mesmo. Uma ideia genial não se transforma num negócio sólido instantaneamente. A perfeição, a beleza, a complexidade, tudo isso precisa de tempo para se tecer. Uhum. E é aqui que o ensaio ressignifica até a ideia de Matrix. Não como uma prisão que nos engana, mas como uma maternidade cósmica. Nossa, que bonito isso. Um grande útero com várias camadas vibratórias. Nossa personalidade, nossas crenças, a cultura, as leis da física, tudo isso são as camadas da cebola, o tecido do útero onde as coisas gestam. Ok, eu amo a beleza poética disso, de verdade. Maternidade cósmica. É uma imagem incrível. É linda. Mas, trazendo para o chão da vida real, como é que a gente diferencia um delay produtivo, essa tal gestação, de pura procrastinação, ou de um projeto que simplesmente não vai dar em nada? Ótima pergunta. Porque é muito fácil a gente se enganar e dizer, ah não, meu projeto não fracassou, ele só está no delay cósmico. O ensaio dá alguma pista sobre isso? Então, essa é a pergunta de $1 milhão, né? É onde a teoria encontra a prática. Exato. O ensaio não oferece uma fórmula mágica, mas ele sugere que a resposta está na qualidade da nossa atenção. Uma gestação, mesmo que lenta, é um processo ativo. Tem vida ali. Entendi. Há um sentimento interno de que algo está se movendo, se organizando, mesmo que por baixo da superfície. É uma espera ativa, atenta. E a procrastinação? A procrastinação ou um projeto morto geralmente vem acompanhados de uma sensação de vazio, de energia drenada, de estagnação.
A intuição, que a gente mencionou lá no começo, é a ferramenta para fazer essa distinção. Certo. O texto sugere que parte da nossa maturidade é aprender a sentir a diferença entre o tempo do plantio e da colheita. Não é sobre esperar passivamente, mas sobre cultivar as condições para que a gestação ocorra. Faz sentido. É como fazer pão de fermentação natural. A receita, a lei, você aprende em minutos, mas o pão, ele tem o tempo dele. O delay são horas de espera. Tentar apressar só estraga o pão. É uma ótima analogia. O ensaio está falando disso, só que numa escala cósmica. Isso me leva para outra camada da cebola que o texto explora, que é a própria linguagem. Sim, Se a realidade tem essas camadas e ritmos, como é que a gente consegue sequer falar sobre isso? E a observação é que até o vocabulário funciona em camadas. é muito bom isso, né? É muito interessante o paralelo que ele traça entre os termos que as tradições antigas usavam e os que a ciência moderna prefere. Os antigos falavam em logos, O princípio organizador, em éter, o meio sutil, alma, a essência individual, pneuma. o sopro vital. E hoje a gente usa conceitos como padrão, campo vital, informação consciente, orientação interna. Parece que a gente está falando de coisas diferentes, mas... Talvez sejam só traduções. Exatamente. O ensaio nos lembra de uma coisa óbvia, mas que a gente esquece. Aristóteles não podia falar de sistema nervoso central. Claro que não. Não porque ele era menos inteligente, mas porque as ferramentas e principalmente o vocabulário para descrever esses fenômenos simplesmente não existiam na época dele. O contexto era outro. Cada era histórica recebe as palavras que consegue compreender. Na era do mito, a gente entendia o universo através de histórias de deuses e heróis. Na era da filosofia, através de conceitos. Na da religião, através de textos sagrados. E agora? Agora, na era do elétron, a gente descreve o padrão com equações, com algoritmos. O ponto crucial é que não precisa haver um conflito entre essas linguagens. Mas não existe o risco de, nessa tradução, a gente meio que matar a poesia do original? Sim, existe. Quando a gente troca um termo carregado de mistério, como alma, por um termo clínico como informação consciente, a gente não perde alguma coisa no caminho? Perde. E essa é a grande armadilha. Não estamos achatando a realidade para ela caber nas nossas planilhas. Essa é a armadilha. E o ensaio é muito consciente dela. A proposta não é só substituir o antigo pelo novo, é integrar. É integrar. O texto usa uma expressão bonita para isso. A maturidade é saber fazer o nó entre as pontas. Gosto disso. É ter a capacidade de usar a precisão da ciência moderna para entender os mecanismos, sem perder a profundidade e a beleza da sabedoria antiga, que falava a nossa experiência como um todo, não só o nosso intelecto. Entendi. Onde a ciência hoje vê uma sinapse, o hermetista viu uma ponte entre mundos. Onde a neurociência estuda a plasticidade cerebral, as tradições falavam em renascimento. São mapas diferentes. Exato. Um mapa de metrô é útil, mas não captura a beleza da cidade. Um quadro de Monet captura a beleza, mas não te ajuda a achar a estação. A gente precisa dos dois mapas. A sabedoria é saber qual usar em cada momento. Certo. Então, o que tudo isso significa para a nossa vida no dia a dia? Como a gente pode aplicar essa ideia da cebola, do delay, da linguagem na prática? O ensaio amarra tudo isso de um jeito que eu achei muito elegante, usando as próprias fases da vida humana como exemplo máximo do delay natural. Sim, essa é a síntese. As fases da vida são a pedagogia do tempo acontecendo em nós. Em nós. O ensaio descreve esse percurso. O embrião é puro silêncio, construção interna. O bebê é impulso bruto. A criança é descoberta sensorial. O adolescente? A tempestade hormonal e emocional. A formação da identidade no conflito. O adulto é focado na construção, na matéria. E a velhice é a destilação, quando as cascas mais grossas já caíram e sobra a essência. A sabedoria. A sabedoria. Cada fase tem seu tempo, sua função, seu ritmo. A analogia que o texto usa é perfeita. Não adianta explicar filosofia a um feto. Ele está ocupado tecendo órgãos. É isso. A lei da filosofia existe, mas o delay da biologia impõe que naquele momento a prioridade é outra.
Tentar pular ou apressar essas fases é a fonte de muito sofrimento. A querer que a macieira dê maçãs no inverno. Exatamente. E o texto chama essa percepção de um saber natural. É aquela sensação de clique, sabe? Quando a ficha cai e a gente pensa, nossa, é óbvio, como eu não vi isso antes? Sim. Parece óbvio porque, no fundo, a gente sempre soube. Intuitivamente. As civilizações antigas sabiam disso, não por papers científicos, mas por uma intimidade com os ciclos da natureza, com o plantio, a colheita, as estações. E codificaram isso em mitos, em rituais. Exato. A gente se desconectou um pouco disso e agora talvez a ciência esteja nos dando uma nova linguagem para redescobrir essa sabedoria antiga. É exatamente esse o ponto. E é aí que a frase síntese de toda análise aterrissa com força total. O tempo é a pedagogia de Deus. E Deus aqui. Não necessariamente no sentido religioso, mas como o princípio ordenador do universo, a inteligência inerente à realidade. Certo. O tempo não é um vácuo vazio, ele é o próprio processo de ensino. Ele nos ensina a paciência com a gestação, resiliência com os invernos e a beleza da manifestação com as primaveras. É um processo ativo. Totalmente. As imagens finais do ensaio são a conclusão perfeita. O ovo não apressa a casca, a flor não força o botão, a alma não pula a ignorância. Nossa. Cada fase, cada camada da cebola, cada delay, tudo é parte essencial do currículo dessa escola cósmica. Resumindo a nossa conversa, então, o que fica é uma mudança de perspectiva fundamental, né? Uhum. A gente começou desconstruindo a ideia de misticismo como fantasia e passou a vê-lo como um território que a ciência, talvez, esteja começando a mapear agora. Com novas ferramentas. Exato. Usamos a metáfora da cebola para entender a realidade como camadas de vibração, onde ideias rápidas se materializam lentamente. E o mais importante, a gente ressignificou o delay. Sim, ele deixou de ser um defeito irritante Para se tornar o próprio mecanismo da criação. Um ritmo de gestação que precisa ser respeitado. Isso. O grande insight aqui não é simplesmente seja mais paciente. É algo mais profundo. É uma reinterpretação. É uma proposta para reinterpretar a frustração. Quando um projeto não avança, quando um objetivo parece distante, a lógica do ensaio nos diz que a gente não está necessariamente falhando. A gente está num período de gestação. Certo. O delay não é um obstáculo à criação. Ele é um ingrediente ativo dela. Faz toda a diferença. E essa mudança de perspectiva, por si só, pode transformar a ansiedade que paralisa em observação ativa, em confiança no processo. O tempo deixa de ser um inimigo a ser vencido e se torna o professor que nos guia, no ritmo dele. E para a gente terminar, fica uma provocação que nasce diretamente do que a gente conversou aqui. O ensaio sugere que nosso vocabulário evolui em camadas para descrever a realidade. Uhum. Se no passado a gente usava palavras como pneuma ou alma, e hoje a gente fala em campo vital ou informação consciente, que conceitos sobre a consciência, sobre o tempo, sobre a própria natureza da realidade estão agora, neste exato momento, na fronteira da nossa linguagem, gestando no silêncio, apenas esperando pelas palavras certas para poderem nascer. Nasce no ventre do silêncio, cada fase uma estação. A Matrix me educava, camada sobre a paixão. Nada pula a infância, nem a flor força botão. Cada vida é uma semente, cada morte é floração. O tempo é a pedagogia de Deus. Vai girando o grande útero dos céus, tudo nasce devagar.
tudo aprende a caminhar. O tempo é a pedagogia de Deus. O delay ensina o ritmo, o milagre é lentidão. O universo amadurece no cadenciar do coração. A casca seca cai, o renascer é natural. Nada chega antes da hora, e o tardar é divinal. O tempo é a pedagogia de Deus. Vai girando o grande útero dos céus. Tudo nasce devagar, tudo aprende a caminhar. O tempo é a pedagogia de Deus. Cada fase tem um som, cada idade um aprender. A vida é um lento poema que só o tempo pode escrever. O tempo é a pedagogia de Deus.